mas a minha questão central é mesmo aquela. É, há possibilidades de nós nos libertarmos da lusofonia e cada um recuperar a sua identidade linguística, etnolinguística? É possível? Ou devemos ativar um outro processo? Portanto, este processo é aceitar o português, mas devemos acrescentar algo que nos torna cada vez mais forte identitariamente, que não nos faz depender, não é, da influência portuguesa. Isto é possível? Breno? Eu acredito que é possível, sim, senhora. Sim, sim. Consegue ouvir, né? Não, eu Sim, acredito sim, que é sim, sim. possível. Por que que eu acredito que é possível? Porque, porque o português, ele, apesar de, por um determinado tempo, ter se mantido como supremo, mesmo assim, muitos hábitos culturais, hábitos e costumes, mesmo no Brasil, por exemplo, onde é um dos países onde existe a maior diáspora negra do mundo, existe o Brasil, é o país com mais negros fora de África do que outro qualquer lugar na Terra, né? Nem o Haiti, que é 98, 99% da população negra, o Brasil, estados como a Bahia, por exemplo, a Bahia de Todos os Santos é considerado o estado com mais negros, não é? É o lugar considerado com mais negros no mundo. Foi possível manter essa identidade, apesar dessa identidade ter sido alterada, mas foi possível manter. Por quê? Graças a uma luta de emancipação, uma luta de proteção dessa cultura. É claro que muito material se perdeu ao longo do tempo, é claro que muitos hábitos e costumes também foram se alterando, ganhando novas formas, ganhando novas roupagens, mas mesmo assim é preciso lutar para a proteção dessas fronteiras culturais. Uhum, Através por exemplo, de tombamento de patrimônios imateriais, reconhecendo, por exemplo, os grandes feitos e as grandes estruturas culturais que nós temos dentro do nosso país, não é? uhum, Indo à busca do resgate do passado, apostando mais informação, por exemplo, de áreas do conhecimento ligadas a esse aspecto, não é? Os afroantropólogos, por exemplo, não é? Os cientistas sociais, os próprios cientistas políticos, não é? A própria diplomacia pode atuar nesse aspecto, não é? Criando um segmento próprio para isso. E eu acredito que, por exemplo, dentro dos palopes, Angola tem sido um país que muito, muito fortemente tem buscado resguardar esse aspecto. uhum. Tem muito resguardando esse aspecto. Por quê? Porque, olha, nós temos uma matriz cultural muito diversa e muito complexa e muito rica. Ok. E isso está muito nítido, inclusive, no nosso processo histórico. Então, através desse processo histórico, em que nós temos dessa complexidade cultural, antropológica e étnica, é possível nós irmos à busca desse resgate. Ok, vamos escutar Ronaldo. Ronaldo, ouviste muito o Brennan, agora chegou a tua vez, queremos ouvir alguma coisa a contrariar aquilo que Brennan disse, ou qual é o teu entendimento sobre a influência lusófona, a influência portuguesa nas nossas culturas. Nós somos povos muito diversificados e também a comunidade dos pretos ou negra no Brasil, elas são oriundas de vários povos, partindo dos Zulus até mesmo aos Magrebes, não é? São muitos, é uma miscelânea muito forte. Mas eu assento no ponto fulcral que é o ponto nevrálgico. É possível nós recuperarmos as nossas identidades autóctonas e nos libertarmos da lusofonia e nós nos impormos e sermos nós a começar a influenciar, portanto, os outros povos, perdão, os outros povos não africanos. Qual é o teu entendimento, Ronaldo? Meu irmão Álvaro, meu irmão Breno, todos e todas que nos assistem, eu quero responder essa pergunta. E para que eu possa responder essa pergunta de uma maneira dentro do meu conceito, da minha filosofia e dentro do que eu acredito, eu preciso dizer para você que para que nós possamos nos libertar, nós precisamos começar a não falar mais a palavra África. Somente quando deixarmos de falar a palavra África,
nós começaremos a dar um passo para a liberdade. Mas com isso, eu quero explicar o que exatamente eu estou dizendo. Nós temos que começar a falar da terra dos pretos, da terra dos negros. Nós precisamos começar a falar de Kemet, a partir de Kemet. Porque a palavra África, nenhum africano, nenhuma pessoa que nasceu dentro do continente que hoje nós chamamos de África, primeiramente se reconhecia enquanto africano. Isso é um ponto central e acredito que seja de convergência com Breno e com todos. Nenhuma pessoa que nasceu no continente que hoje nós chamamos de África, antes da colonização, se reconhecia enquanto africano. Daí é possível que a gente comece a perceber o quanto a influência da Europa, e especificamente de Portugal, começa a invadir a nossa cultura. Bom, partindo disso, eu digo que sim, é possível que a gente se liberte dessas mazelas de influências que não são nossas. Não é nosso este português, seja em português Portugal, ou seja em português que se fale no Brasil. Não é nosso estas roupas que eu, Breno e você está usando, não são nossas. Naturalmente, dentro de nossas etnias, e aí eu me refiro ao continente aqui colocado, hoje conhecido como África, em nossas etnias, culturalmente, essas não são nossas roupas. Esta não é a nossa fala. Nós temos uma outra forma e outra maneira de ver o mundo. É importante também que se diga que para que a gente comece um processo verdadeiro de descolonização e de emancipação, precisamos compreender o que é cosmovisão africana. Cosmovisão africana, abre aspas, étnica, porque uma etnia não vê o mundo da mesma forma que a outra etnia. E aí é importante também entendermos o que é etnia. Etnia é diferente de tribo. Uhum. Sim. Etnia é diferente de tribo. Nós, enquanto africanos da diáspora, me lembro que na década de 90, quando eu cheguei no Brasil, eu falava que no Brasil não existia negras, negros e pretos. No Brasil existia africanos da diáspora. Quando eu dizia isso na década de 90, riam de mim, me chamavam de louco. Hoje fico feliz que comecem a compreender que no Brasil existe africanos da diáspora. Esses africanos da diáspora precisam começar a compreender o que é a África, mas não a África do sonho. Não a África que se vê no Google, que se vê nas redes sociais. É uma África complexa, é uma África com problemáticas diversas, é uma África, sim, que tem uma riqueza cultural, natural, gigantesca. Entretanto, compreender isso é compreender, novamente, retorno à minha fala inicial, compreender isso só é possível se existir foco, compromisso e determinação. Sem foco, compromisso e determinação. E empatia em nós, e aí eu digo nós, me coloco também nesse mesmo lugar, nós, enquanto africanos da diáspora, não entendermos que a África e os africanos nascidos no continente precisam liderar essa pauta. Nós precisamos que o Breno, nós precisamos que outros tantos Brenos comecem a ter voz no Brasil e comecem a dizer o que é a África étnica, da onde viemos, como ela é de verdade.
Só é assim e só dessa forma que eu entendo possível recuperarmos o que hoje não temos mais. Ok, esta. Deixa eu só abrir uma aspas. Sim, vai. Meu irmão Breno falou da Bahia, a Bahia de Todos os Santos. Perceba só uma coisa impressionante nesse dado que o meu irmão Breno trouxe. A Bahia é o estado mais preto de todo o mundo. De todo o mundo. É o estado mais preto do Brasil e, por consequência, do mundo. Ponto. Até hoje, na Bahia, não conseguimos eleger, na capital da Bahia, um prefeito preto. Até hoje. Até hoje. A Ma- semana passada foi a independência da Bahia. Independência da Bahia. Se não me estiver enganado aqui, mais de 100 anos de independência, não sei o número exato. Mas até hoje, a capital da Bahia não teve um prefeito preto. Até hoje não se teve. Entende? Quando nós falamos do Brasil, falamos da diáspora, é importante a descolonização do nosso povo. E para que essa descolonização exista, é importante que nós, enquanto africanos da diáspora, possamos compreender a importância do Breno e de outros tantos Brenos que nós temos no Brasil, de liderarem a pauta. É importante nós deixarmos que eles falem primeiro, para que a gente compreenda a cosmovisão africana. É disso que eu digo.